que eu aprendi com a minha Padilha e eu quero compartilhar com vocês hoje. Gente, às vezes a gente reclama até por ingratidão, né? E eu não quero que os meus guias achem que eu sou ingrata. Muito pelo contrário. Mas de verdade, hoje deu vontade de chorar pela caralhada de impostos que eu tive que pagar. Bom, pra quem já me conhece faz tempo, sabe que eu tenho alguns imóveis, mas até então eu comprava em dinheiro, ou Pix no caso, né? Só que aconteceu. Esse último que eu comprei, comercial, então muda também, questão de impostos. Esse último que eu comprei, eu paguei no financiamento. E eu não sabia que existia um imposto em cima disso. Então, eu já tive que pagar o normal da compra de qualquer imóvel, que é ITBI, taxa de cartório, que já foi mais de 20 mil reais, enfim. Só que aí, hoje, foi descontado um valor da minha conta de mais de 15 mil reais. Eu mandei mensagem pra minha gerente do banco da conta. Perguntei, Nath, o que é isso que descontou da minha conta? Ela falou, já não é imposto. Existe um imposto em cima de um financiamento. E eu não sabia disso. Gente, eu já pago uma caralhada de impostos todos os meses por conta do faturamento da empresa. E daí, quando eu comprei esse imóvel agora, por você realizar um financiamento, você ainda tem que pagar. Fora o financiamento, você ainda tem que pagar imposto porque você fez financiamento. E eu não sabia disso. Bom, ok. Já comprei, já até tô reformando o imóvel. Não tem nem como voltar atrás. Já paguei, né? Paguei no sentido de a pessoa que me vendeu já recebeu o dinheiro, que o banco depositou lá pra pessoa. Então, ok, né? Fazer o quê? Jana, você disse que ia explicar o que sua Padilha te ensinou. No começo, quando eu iniciei esses faturamentos mais altos, eu reclamava do valor de imposto que eu pagava por mês. E eu parei de reclamar, porque minha Padilha uma vez me deu uma coça. Ela falou assim, se você tá pagando, é um trio, viu, gente? Por isso que eu tô usando vários, a idade chega. Se você tá pagando, é porque você faturou. Tipo, então cala a boquinha e paga. Tá bom, calei a boca. Nem um mês mais eu reclamei. Por mais que eu queira chorar. Vai um carro por mês. Ok, tá bom. Só que eu não sabia da surpresa de hoje. Olhei lá na minha conta. Menos esse valor. Cara, quando eu descobri, eu fiquei muito puta. Eu juro que eu quis chorar, mas tipo, de nervoso, sabe? Falei, gente, a gente já paga tanto imposto pra tudo, pra viver, pra respirar, a gente paga imposto. E aí veio minha dona moça de novo na minha orelha. Ela disse, não com essas palavras, porque eu fiquei tão em choque que eu já nem lembro mais as palavras dela. Mas ela disse, tipo assim, por que você tá reclamando sendo que você comprou o que você queria comprar? Tipo assim, você não pediu, você ganhou. Ganhou, modo de dizer, claro que eu tenho que pagar. Mas, tipo assim, você conquistou o que você queria. Então por que você tá reclamando? Tipo, isso faz parte do processo. Então, gente, o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, às vezes, vocês vão lá, preenchem um formulário, né, pros rituais, seja coletivo, seja individual, pacto, e vocês não estão acostumados com aquilo, né? Tipo, com abundância, com muitos valores. Porque, cara, quanto mais você fatura, mais você paga. E também, tipo, a aquisição de coisas, você também tem que pagar horrores pra adquirir coisas. E não é só o preço daquela coisa, como eu expliquei nesse vídeo. Porque o vídeo não é sobre mim. É pra explicar pra vocês que tudo tem ônus e bônus. Então, às vezes, ela me dá umas lapadas. Tipo assim, você quer trocar? Você quer voltar pra trás? Eu tiro de você, sabe? Tipo assim, então cala a boca, para de reclamar. Você quis, tá aí na tua mão, agora paga essa bosta, entendeu? Ela me dá uns sacodes. E por isso que eu dou uns sacodes em vocês. Porque eu recebo, então eu também repasso. Mas, gente, isso me faz refletir justamente. Há quanto tempo atrás eu não tinha o que comer, cara? E eu tô reclamando porque eu tenho, sei lá, 6, 7 imóveis? Que bosta que, de pensamento de pobre. Eu não tô falando de pobreza de dinheiro. Tô falando de pobreza de mentalidade. Como que eu prego pras pessoas que elas têm que evoluir, que elas têm que pensar como ricas, se eu tava com um pensamento de bosta? Entende? Eu falo pra vocês que tudo que eu vivo, eu trago pra vocês aqui de informação pra servir de exemplo. Minha vida também é um exemplo. E eu tento, tudo que eu prego, fazer na minha vida. Então, o que eu quero dizer pra vocês é, eu prego que vocês têm que mudar a mentalidade, mas eu também no dia a dia tô aprendendo a mudar minha mentalidade. Então, quando vocês vão lá e preenchem que vocês querem isso, querem aquilo, eu quero mudar de casa, quero ter uma mansão. Você sabe quanto você vai ter que pagar por mês? Por mês se você dividir, senão por ano do IPTU. Hoje eu paguei o IPTU, tipo, desse mês 8 até o mês 12 do imóvel que eu acabei de comprar. Eu já fui lá e paguei todos os boletos porque o proprietário anterior dividiu. Senão eu teria pago tudo de uma vez. Mas então, ele dividiu, paguei dividindo. Ano que vem, a hora que virar, que já está no meu nome, vou pagar de uma vez. Mas eu paguei. Pagar condomínio. Paguei também do mês que vem. Condomínio de um imóvel que eu nem uso, né? Porque estou comprando para investimento. Então, como eu estou reformando, não tem ninguém lá locando. Se não tem ninguém locando e ele fica no condomínio, eu tenho que pagar condomínio, mais de R$ 1.800. Fora a reforma, que eu não tô nem contando porque eu reformei porque eu quis. Ou seja, nossa, eu quero muito morar no Alphaville, quero muito morar no Tamboré. Quem for de São Paulo sabe do que eu tô falando. E você, quando chegar o seu primeiro boleto de IPTU da sua casa de milhões, como que você vai reagir?
quando chegar o primeiro boleto do seu condomínio, como que você vai reagir? Você tá preparado mesmo pra ter tudo isso que você quer? Ah, eu quero muito fazer viagens internacionais e tal. Às vezes uma viagem, tipo, dentro do país, você paga baratinho. Você tá disposto? Ah, mas eu vou ter dinheiro. Cara, não é pela falta de dinheiro ou não. Tinha dinheiro na minha conta. Tanto que ele saiu. Só que a hora que eu fui olhar o extrato, eu fui ver pra onde ele foi, né? Então, tipo, não é a falta do dinheiro que incomoda. Muito pelo contrário. Ainda bem aos meus Exus, Daimons, enfim, minha espiritualidade no geral, Lúcifer, que eu tinha, né? Tinha, tenho, terei. Mas a questão não é o dinheiro. A questão maior é, você tá preparado? Ah, eu quero um carro importado. Você sabe quanto custa o pneu de um carro importado? Você sabe que pra você ter um carro importado, você tem que ter seguro, senão você tá fodido? Eu tive um acidente um tempo atrás e eu tive que ficar 60 dias sem carro, entre aspas, mas eu tenho outro. Mas, tipo, sem esse meu carro específico. Por ser importado, não tinha peça. Tinha que esperar chegar a peça. E tem carro que mais de 60 dias. Mas como era uma Mercedes, tinha, teoricamente, um fluxo até rápido para essas peças chegarem. Mas, de repente, você pega, sei lá, um carro mais difícil, mais raro, vai ficar mais tempo sem. Ah, mas não tem carro reserva? Tem, mas não é igual, gente. Tem, mas não é igual. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Uma revisão de um carro normal, sei lá, R$ 1.500. A última que eu paguei foi R$ 7.000. Pra lavar meu carro fica R$ 250. Quando eu tinha um HB20 ficava 40. Vocês estão entendendo que ponto que eu quero chegar? Não é sobre mim, não é sobre esses bens. É sobre você estar vibrando corretamente pra encarar tudo aquilo que vai vir quando a sua prosperidade vier também. Pensa nisso e comenta aqui se você já parou pra pensar nisso.